Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017. Já estamos no ar com o nosso Debate 93 de hoje. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Mas o que é isso, minha gente? Pelo amor de Deus, uma senhora, escuta só, uma senhora de 92 anos foi encontrada presa em uma jaula. Imagina a cena. Uma senhora de 92 anos foi encontrada presa em uma jaula. E ela era mantida na jaula, sabe por quem? Você deve estar imaginando. Primeiro é a nora, né? Você está imaginando aí, não é isso? Ah, JR, deve ser a nora. Só que é o filho e a nora. A nora estava junto, mas o filho é o principal. E eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje. É uma história impressionante. Como é que pode uma pessoa ser colocada numa jaula, ser mantida num estado como esse, pelo próprio filho, pela própria nora, não recebia comida direito suficiente? Claro, numa jaula. Quem põe a pessoa numa jaula e alimenta bem? Que é bom ir na jaula para ver se a pessoa embarca. Pelo amor de Deus, é uma história impressionante. Tem gente que trata o idoso como se o idoso fosse um resto. Tem gente que trata o idoso como se o idoso não tivesse feito pelo mais jovem alguma coisa extraordinária ao longo de toda a sua vida. Você conhece filhos que não têm a menor paciência com os pais? O que fazer quando percebemos que alguém próximo maltrata os pais? Nós devemos interferir, devemos fingir que não está vendo, que não está acontecendo, ou devemos denunciar? Quero a sua opinião, sua participação agora aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Sempre muito bom ter você participando conosco. Uma pesquisa global revelou que 72% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio. E a coisa está indo para o espaço, minha gente. 72% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio, mas que 80% estão acreditando que ele poderá se recuperar, ou seja, tá descendo, mas vai subir. Qual a sua expectativa, hein? De verdade, o brasileiro em geral é muito otimista, né? Vai dar tudo certo no final. O final não chega, mas vai dar tudo certo no final. Tem uma luz no fim do túnel. O brasileiro em geral é otimista, mas parece que tem uma onda de não otimismo e ao mesmo tempo você vê que está acreditando que declina, está acreditando que sobe. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você está achando sobre esse assunto? O que você entende como otimismo? Existe um equilíbrio entre ser otimista e aceitar a realidade? O crente tem que ter sempre otimismo? Tem que estar sempre rindo? Por outro lado, o que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessimistas? Que é ruim, hein? Pessoa pessimista é ruim, hein? Vai ter o culto ao ar livre, a pessoa vai chover. Então, pelo amor de Deus, ó, vai ter um passeio, nós vamos ter um retiro, vai chover tanto, vai inundar tudo. Pelo amor de Deus, tem gente ruim, gente desagradável, hein? Na sua opinião, o pessimismo é um sinal de falta de fé, ouvinte? Eu sei que a Bíblia conta aqui outro ouvinte, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, mas o que de fato podemos considerar trevas? Ouvinte conta aqui, JR, eu namorei um rapaz evangélico, ele mentiu. Ele não teve nenhum caráter comigo. Eu sofri demais e ainda hoje observo os rapazes que se dizem evangélicos. Alguns bebem, traem, mentem, vivem na prostituição, mas pelo amor de Deus, mas você conheceu uma galera pesada, que prostituição, em sua maioria, diz ela, possui cargos na igreja. Enquanto alguns rapazes ímpios, não, eles são muito mais sérios, têm mais caráter que os da igreja. Ela está dizendo, hein?
Vê se os debatedores concordam, se você ouvinte concorda. Namoro cristão é aquele que acontece apenas entre duas pessoas que frequentam a igreja? Devo namorar um rapaz evangélico mesmo sabendo que ele não tem caráter só pelo fato dele estar na igreja? Estarei pecando se namorar um rapaz honesto, mas que ainda não se converteu? O que faz uma pessoa ser cristã? Suas atitudes ou o fato dela estar na igreja? É muita bomba, hein? É forte, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Samuel Soares, muito bom dia. Pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Pastor, ouvindo o relato da nossa ouvinte, a perspectiva dela, é o olhar dela, né, pastor? Pelo menos a experiência dela mostra que a turma que ela conheceu é uma turma da pesada, hein? Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, bom dia a você que nos acompanha mais uma vez no debate. Olha, JR, eu concordo. Me parece que a experiência pessoal particular dessa querida ouvinte não foi das melhores. Não vou entrar no mérito da questão se ela excedeu um pouco, se ela, como se diz, enfeitou um pouco o pavão ao escrever o e-mail, ao redigir o e-mail, mas é fato que não tem como, na minha maneira de entender, na minha perspectiva, eu falar por um grupo todo, tirando por um exemplo, ou seja, eu não posso deixar entender que dentro da igreja, no caso dela que é uma jovem, uma mulher, os homens solteiros, os jovens solteiros, são todos ou quase todos semelhantes a esse que ela conheceu, ou a esses que ela conheceu. É possível que ela tenha conhecido? Acredito que sim. Acredito que ela tenha conhecido gente que, apesar de frequentar a igreja, não caminhava com o Senhor. Ok? Mas daí dizer que é mais fácil encontrar alguém fora da igreja porque eu conheci eu não iria tão longe. Teria um pouco mais de cautela. Pastora Daniele Queiroz, a nossa menina da mesa de hoje, é pastora auxiliar da Igreja Batista Vale de Bênção. Pastora, daqui a pouco a gente vai falar sobre otimismo, pessimismo, mas a nossa ouvinte está muito pessimista quanto aos meninos cristãos? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores, ouvintes queridos. Eu acredito que sim, ela está pessimista em relação aos homens cristãos, porque a gente precisa pontuar a diferença da pessoa simplesmente ser evangélica, fazer parte de uma comunidade evangélica e de ser uma pessoa que nasceu de novo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, que era um homem extremamente religioso, Jesus pontuou a diferença totalmente fundamental de simplesmente você praticar a religião e de você ser nascido de novo. Então é fato que ela, no fundo, ela sabe que o melhor caminho não é procurar um rapaz fora da igreja. Porque ela começa dizendo, eu sei, depois ela diz mais, e aí daqui a pouco ela diz assim, se dizem evangélicos. Então, no fundo, ela sabe que ela se deparou com um clã ou com uma pessoa em especial, ou com um grupo de rapazes que ela namorou aí num determinado tempo, que não se enquadravam no âmbito daqueles que nasceram de novo, que dão fruto do Espírito. Eu acredito que essa seja a chave da questão para a gente hoje, para responder a nossa querida ouvinte. Pastor Zenóbio Fonseca, da Comunidade Livre em Icaraí. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma ouvinte relata o seguinte, eu quero ouvir se o senhor concorda com a nossa ouvinte ou não. Ela diz assim, temos aqui pelo nosso WhatsApp, aliás, 968038319, você dá aqui o seu testemunho sobre o debate por esse número, mas sempre gravando aqui o áudio, 968038319, se for opinião, manda pra gente aqui por mensagem de texto, sempre durante o debate. O ouvinte diz assim, temos que saber se ela se relacionou com quem estava dentro da igreja ou no pátio da igreja. Isso faz uma baita diferença. Concorda, pastor Zenóbio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. É um enorme prazer participar do debate da 93. Obrigado. A audiência é maravilhosa e num tema tão atual, que é a questão do namoro. A ouvinte trouxe essa situação do pátio ou dentro da igreja. Eu gostaria também de buscar a origem da questão do namoro. Na verdade, nós teríamos que buscar voltar um pouquinho sobre uma aliança. O que é um namoro? Porque hoje em dia tá esse negócio de fica, não fica, troca, namora, ninguém conversa, daí namora e dá errado, aí depois joga a culpa no homem, joga a culpa na igreja, na instituição. Eu acho que inicialmente nós temos que resgatar
a importância do namoro, que é um princípio de uma aliança, onde um homem e uma mulher estão se conhecendo. E de que forma estão se conhecendo? Quais são as expectativas? Porque são expectativas erradas. Aí quando a gente observa, joga tudo na estrutura igreja. A ouvinte coloca assim, espiritualizando o pátio da igreja, dentro da igreja. Na verdade, nós estamos falando de conversão. Uma pessoa que está dentro de uma reunião, de uma comunhão dos santos, não quer dizer que aquela pessoa efetivamente ela é salva ou não, há uma regeneração nela. Eu gostaria de olhar, o apóstolo Paulo fala, capítulo 8, versículo 5, 6 de Romanos, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que nós temos visto nesse relato da questão do namoro é que ela teve uma experiência negativa. A gente não tem como fazer uma inferência de que essa experiência se aplica a todos os homens ou todas as mulheres em si. E aí vem o ouvinte e fala: olha, essa pessoa na verdade estava no pátio, não estava dentro da igreja. Ou seja, ela está querendo dizer, aquela pessoa verdadeiramente não é um cristão. Porque alguém que é cristão, seja homem ou mulher, ele tem limites, tem valores. Tem que respeitar a outra pessoa. A questão de sexo antes do casamento são valores cristãos. O que nós estamos vivenciando hoje são quebra de paradigmas. As pessoas não têm compromissos e estão dentro da igreja, às vezes até por uma questão social. E aí essa ouvinte que traz esse grito de uma forma no seu debate, isso é uma experiência que ela teve e possivelmente ela deve ter algumas amigas que também têm esse tipo de experiência. A gente, quando está no gabinete pastoral, e os pastores aqui com certeza têm esses relatos de meninas, às vezes muito mais meninos que meninos, que têm passado por essa questão de abuso. Olha um rapaz na igreja que está cantando, levantando a mão, parece um grande santo, né, angelical, e quando ela vai se relacionar, ela percebe nesse rapaz de que ele não tem os frutos de transformação do evangelho genuíno. E aí começa a mão aqui, mão lá, avançando em situações que não deveriam avançar. E aí cai o trauma. Então eu acho que o problema está na efetiva transformação da palavra do Senhor. O pastor Luiz Suete conosco também, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Querido, muito bom dia, bem-vindo. Uma ouvinte nossa, pastor, diz o seguinte: JR, eu conheço um rapaz, fala baixo para ninguém ouvir, conheço um rapaz que ele era da minha igreja e ele batia nas namoradas dele, deixava marcas nas moças. Eu tô impressionado pelo plural, né? Namoradas, deixava marcas. É impressionante que tem uma segunda que aceite o que aconteceu com a primeira. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes. Um prazer retornar, poder participar do debate, e é sempre uma bênção. Você já começou a responder justamente o que eu ia me posicionar. Como que ainda tem a segunda, com as meninas tendo informação acerca desse tipo de desvio de comportamento, de desvio de conduta? Era para esse camarada se tornar um solitário e ninguém queria nada com ele. Ou seja, eles se encontram meninas, que se sujeitam a esse tipo de comportamento. Aqui eu quero já fazer um alerta e se valorizem. Uma pessoa assim, né, jamais vai promover felicidade estando ao seu lado. O tema de hoje é propício, fala sobre juventude, fala sobre relacionamento sentimental. Nós vimos aqui o e-mail da ouvinte do tema, falando sobre comportamentos de jovens na igreja. Estar na igreja não faz da pessoa um crente. Às vezes a pessoa diz assim: mas fulano está na igreja. Não, estar na igreja não significa que ele é nascido de novo. Assim como ela, no e-mail, diz que observou determinados comportamentos, cabe também a você, jovem, falando aí para essa audiência maciça, observar o comportamento, os frutos, antes de você começar a se relacionar com alguém, e não descobrir determinados comportamentos depois que você já está envolvido. Olha aqui que coisa impressionante. Em geral é o oposto. JR, meu caso é o seguinte: meu filho é um rapaz sério, rapaz temente a Deus, mas as meninas com que ele namorou terminaram com ele, pois elas queriam ter um namoro como os casais do mundo. O que em geral é o contrário, né? Em geral a gente tá falando que o homem é que é, né? O homem é que é miserável, mas aqui nós estamos vendo, não é só o homem não, hein, minha gente?
Vamos abrir o olho com essa história aí. Tem muita gente que acaba parecendo uma coisa, mas é outra coisa completamente diferente. Então vocês estão falando que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas têm como comportamentos de quem não conhece a Cristo. Nós sabemos que existe joio no meio do trigo. Nós sabemos que nem todos estão na igreja, são convertidos. Quer dizer, nós sabemos disso tudo. Quando nós encontramos com uma pessoa na prática, é natural que bata uma decepção, uma baita decepção. A pessoa diz, poxa, eu esperava que ele fosse isso, que ele fosse aquilo, mas é uma expectativa que a gente vai ter, e pelo que eu entendi da palavra do pastor Zé Nobel, tem um período anterior aí para se identificar quem é a pessoa, para evitar que você caia nesse canto aqui e acabe envolvido por uma postura como essa, ou decepcionado a ponto de não querer mais, como ela. Não, agora eu não quero. Da igreja, eu não quero mais. Aí não resolve, né, minha gente? A gente pode pegar a história do nascimento da igreja, ou a história que antecede o nascimento, que é quando o Senhor Jesus está escolhendo quem vai iniciar esse projeto novo. Aí você pensa, hoje somos homens e mulheres que pregamos em nome do Senhor, que vivemos em nome do Senhor, que estamos conduzindo pessoas na direção da vontade do Senhor, mas nós não somos o Senhor. Nós estamos tentando, nós enquanto indivíduos mesmo, caminhar dia após dia e nos parecer mais e mais com o Senhor. Aí você me imagina que o próprio Senhor, enquanto esteve aqui, tinha muito próximo a ele uma pessoa que tinha, teoricamente, todas as condições de ser um grande exemplo, um grande obreiro, um grande homem de Deus, muito próximo a ele, e mesmo assim, depois de caminhar com ele 3 anos, ainda assim não dava testemunho, ainda assim não dava fruto, ainda assim não representava bem aquela causa que ele estava servindo, não por uma ideologia, mas servindo com o próprio Senhor Jesus, com ele. Então, é triste quando a gente lê o relato como uma ouvinte como essa escreve pra gente, dizendo, não, eu cansei, porque eu vi um rapaz, eu vi 4 rapazes, cansei, não quero mais namorar ninguém da igreja, porque isso tudo é uma grande ilusão, é uma grande fachada. Então, é importante colocar aqui, o simples fato da pessoa frequentar a igreja não necessita, ou não obrigatoriamente diz que ela já encontrou o Senhor. O próprio Judas estava muito perto, não tinha encontrado ainda. Quer dizer, então, é um processo, a gente ora, a gente espera, a gente, enquanto igreja, ajuda, enquanto pastor prega, ensina, discipula, faz gabinete, e faz campanha, e faz oração, e faz jejum, esperando que o sujeito se converta, esperando que a moça se converta. A pressão... Não pode falar. Obrigada. Não, eu quero pegar uma carona na última mensagem que chegou, né, de uma mãe falando sobre as moças que estão perdendo completamente o pudor, a noção das coisas. E, de fato, a gente, como pastor, observa isso também. É mesmo? Existem muitos rapazes, assim, que dão mau testemunho, né? No contexto da igreja tem toda aquela movimentação, né? Aquela rotatividade que é natural no seio da igreja. E a gente observa também moças que, de vez em quando, elas decepcionam alguns rapazes, de forma geral, no contexto da cultura evangélica, né, do nosso povo. E é fundamental a gente trazer isso aqui, já que nós temos, graças a Deus, uma audiência tão maravilhosa, porque as mulheres precisam retomar sua feminilidade, o seu pudor, o seu recato, não no sentido, de repente, de uma vestimenta rotulada, como por muitos anos se acreditou. A mulher pode se vestir bem, pode estar bonita, mas ela precisa conservar um caráter, uma essência que vai colocar ela num lugar de uma mulher de Deus e de uma dama, de uma mulher sensível, de uma mulher digna de ser respeitada. Então isso precisa ser colocado aqui, porque é importante a mulherada que está aí nos ouvindo, as moças, pensarem sobre isso. Pastor Daniela, acho que dentro dessa tua fala, importante é que as mulheres que estão se relacionando, estão descobrindo, né, naquele início de um contrato de namoro, relacionamento, elas se posicionarem em Deus. Porque, Concordo, por exemplo, pastor, vou até fazer uma propaganda assim, lá na comunidade livre, JR, tem uma série de meninas que estão buscando homens sinceros. E em razão... Não é só lá não, pastor.
Vou falar aqui, da Assembleia do Bom Sucesso também tem, da Igreja Batista Vale de Bênçãos também tem, da Casa de Bênçãos também tem. É ou não é? Para ficar harmonizado. E é importante colocar que isso começa muito cedo. Quer dizer, a gente está falando sobre, eu não sei que idade tem essa ouvinte, mas esse tipo de situação, isso começa hoje na nossa sociedade, nos nossos dias. 2017, numa cidade como o Rio, esse papo está em casa já com 13 anos, com 14 anos. Era sobre isso que eu ia falar. É cedo demais, é exposto demais. Da mídia, da sociedade e do círculo de amizade, a pressão para o jovem tende a namorar. Muitas das vezes até... Volta um pouquinho antes, desculpe, até os próprios pais, sem perceberem isso, né, também acabam... Puxa vida, é como se fosse uma notícia fantástica. Minha filha está namorando. Meu Deus. Como se ela não estivesse namorando, ela seria uma pessoa normal. Então existe uma pressão para que o jovem, de alguma forma, esteja sempre envolvido com alguém na sua vida sentimental. E essa pressão acaba queimando etapas, empurrando para relacionamentos que serão destrutivos. E aí a questão, para que se namora? Ora, eu acho que é importante, se alguém tem condições de casar, de constituir algum tipo de família, algum projeto futuro, porque eu acho que precisa se ensinar o que é o namoro. Mas a impressão... simplesmente namorar, porque a gente começa a ver a mídia, a pressão, não é coisa de velho, namora, não, tá gente. ficando... Não é coisa de velho, não? Sim. Não. Eu vou perguntar para vocês, vou perguntar para vocês assim na lata aqui, porque é o seguinte, também acho que não, é uma pergunta só para ilustrar, mas muitos adolescentes entendem que esse é um papo de velho. Olha, você tem que namorar para casar, o cara fala assim, rapaz, como se fosse um conceito de um outro tempo. Eu tô com 16, ou namorar para casa, isso é coisa do meu pai, rapaz, isso é coisa do meu avô, coisa de velho. Como é que lida com isso, falando abertamente para adolescentes e jovens, adolescentes especialmente, o que é estrutura para, entendeu? O que precisa, sabe, para que ele compreenda, porque senão nós estamos dizendo uma coisa que é correta, mas que só os mais maduros entendem, entendeu? Eu acho que a importância vem pelo discipulado hoje, de você trabalhar forte com jovens, adolescentes, princípios não apenas cristãos, princípio de família, porque nós temos que resgatar alguns valores, a própria questão hoje da erotização, a forma de vestimenta, que é muito importante. Você está vendo pessoas com 12, 13 anos se vestindo, que às vezes vai para a igreja e o pai e a mãe acham aquilo normal. E aí a questão de você ter sabedoria também, como abordar a família, são assuntos que devem ser tratados no púlpito da igreja. A questão da instrução. E do discipulado, que eu acho que o ponto fundamental hoje é resgatar valores numa contracultura que está hoje. Namora cedo, 10, 11 anos namorando. E aí vem a questão da gravidez, vem da questão dela se descobrir uma etapa do que é a sua juventude, o que é um projeto de vida, o que é entender a Bíblia, se relacionar como amigo, retiro de jovens, mas não tem que namorar, vai curtir, vai brincar, vai fazer amizade. Hoje mesmo, a minha filha e a minha sobrinha, com 10, 12 anos, estavam indo para um retiro de pré-adolescente, adolescente da Igreja Batista lá em Niterói, de algumas igrejas, que vão passar 2 dias no retiro, aonde vão se trabalhar valores cristãos, divertimento, aquela coisa normal de infância. E não vão namorar. Não. Isso... Na volta o senhor me disse. Isso é realmente muito pertinente, mas nós precisamos ser realistas de que os adolescentes, principalmente, os jovens já são um pouco mais maduros, né? Pelo menos pela idade, mas os adolescentes e até as crianças já estão sendo muito bombardeados. Então é uma realidade que a gente precisa considerar com muita atenção, porque de fato, como o JR mencionou, às vezes você chega para um adolescente e ele diz assim, não, eu não tenho mais esperança de achar ninguém, porque muitas vezes o pai e a mãe dentro de casa, por não serem cristãos, tiveram um mau casamento, ou sendo cristãos, não vigiaram, brigaram na frente dos filhos, construíram uma realidade negativa, um ambiente ruim, e aí cria uma desesperança no coração daquele adolescente. Então, é muita coisa envolvida. Mas o fato é que a gente precisa perseverar na instrução e também confrontar a salvação desses adolescentes. Porque não é pela idade que eles estão isentos de passarem também pela regeneração e entender que o princípio da palavra de Deus está acima de qualquer movimento ou temporada cultural, social que a gente viva. Precisamos estar mais próximos dos jovens, quando ele posicionou aqui sobre o discipulado, né? Ninguém faz um discipulado de longe, tá?
Então, às vezes, a gente tem de encurtar essa distância entre o altar, entre o púlpito, e achar que se lida com a juventude da igreja com entretenimento. Ah, puxa, tá legal, a juventude tá sadia, por que não? Porque tem muita festa, e aí a juventude está crescendo, e aí se confunde isso, e não se dá uma formação ao jovem. Eu costumo usar uma frase muito interessante para que o jovem reflita sobre essa pressão sobre o namoro. Se você está preocupado em namorar por namorar, se você estiver namorando com alguém, saiba que você corre o risco da pessoa certa passar pela sua vida e aí você perder aquela que seria a pessoa da sua vida só porque você está num namoro por namorar. Por quê? Se pressupõe, se imagina que a pessoa vai olhar para você, vai se informar sobre você, vai ter a informação de que você está namorando e naturalmente vai se descartar. Não, pô, fulana já é comprometido, fulana já é comprometida, então, opa, já não é mais pra mim. E aquela poderia ser a pessoa da sua vida e você tá perdendo tempo com a pessoa errada. E tem mais, hein? Além da vaga estar ocupada, né? Porque vamos usar essa expressão. A vaga, como é que tá a vaga? A vaga tá ocupada. Tem fura-olho, né? Tem fura-olho é beça, mas vamos lá. A vaga tá ocupada, a pessoa diz assim, mas se ele tá... A menina diz, se ele tá com essa aí, é porque ele gosta desse tipo de gente que eu não sou. Ainda tem isso? E o camarada diz a mesma coisa, o oposto. Então você imagina que, além da vaga estar ocupada, ainda pode dar uma zebra dessa. Então, às vezes, você tá ocupando uma vaga e perdendo o seu príncipe. É isso aí. Mas não tem negócio de príncipe não, né, gente? A pessoa fala de príncipe encantado, ser encantado não existe, aí né? Acaba casando também com o cavalo do príncipe. Eu digo que o meu é um príncipe da vida real. Da vida real, aí tá certo. Se for encantado, vai dizer príncipe encantado. Bom, ouvinte dizendo, J.R., eu já presenciei um diácono dirigindo uma campanha. E aí, o que aconteceu, ouvinte? Na hora da oportunidade, entendeu? Enquanto alguém cantava lá, acho que é isso, né? Ele aproveitava para falar com a outra namorada dele no telefone. Ó, negócio não entendi. A namorada dele na igreja, aí ele dirigindo uma campanha, na hora que dava oportunidade para alguém cantar, imagina, para falar alguma coisa, oportunidade, né? Ele aproveitava esse tempo para ligar para outra. Não era a mãe dele, não era a tia, a filha? Não, porque aí não sua vida tá tá bem informada. Sua vida tá bem informada. Ela falou assim, e marcava pra sair com a outra, J.R. Isso ali no púlpito dirigindo o culto. Eu não entendi. Aí ela diz assim. Não, aí eu não entendi. Uma vez, no dia dos namorados, vai ouvinte, marcamos uma pizzaria pra sair pra uma pizzaria com os casais. Ó bem, galera da igreja, casaizinhos todos pra pizzaria. Eita. Imaginou a cena? Então, maravilha, viva um love, né? Só love, né? Maravilha. Chegando lá, J.R., minha cara caiu, porque lá estava ele com a outra. E aí todo mundo viu e a história acabou aí, gente. Estão querendo o quê? Um outro final? Vocês estão me olhando porque... Tô querendo repreender. Querem saber o que aconteceu no final. Olha, Marcela, como a curiosidade é incrível. Todo mundo querendo saber. O que aconteceu? Ouvinte, você me deixou também curioso. A outra apareceu, a outra tomou conhecimento, vocês contaram pra outra, o negócio aí acabou, teve briga, rolou pizza na cabeça. Qual foi a reação dele ao ver que vocês estavam lá? Daqui a pouco ela responde. Eu acho que, JR, que isso aí é fruto, infelizmente, de pessoas que estão trabalhando no ofício da igreja sem nenhum preparo e sem escolhas de qualquer maneira. A liderança, seja em qualquer nível dentro da igreja, é uma coisa muito séria. Primeiro para quem recebe essa incumbência e para o pastor também que olha. Mas, acima de tudo, nós temos um Deus que julga todas as coisas. Essas pessoas que estão dando um mau exemplo, a Bíblia tem alguns ai de Deus, né? Ai de Deus, ai, são os ais de uma pessoa com mau exemplo, isso é alguém que vem se afastar do caminho do Senhor. Então, para alguém ter esse comportamento, que ele se entenda com o Senhor e a misericórdia do Senhor venha atingi-lo, mas também de uma forma muito séria para os pastores que estão levantando pessoas de qualquer maneira, porque causa muito trauma. E o maior discipulador, eu acho, nessa situação toda em relação a namoro, são os pais. E nós não podemos transferir para a igreja, que fica uma horinha só na escola bíblica dominical, com as suas deficiências, dificuldades, os traumas que nós temos. Eu tenho trabalhado com crianças, uma rede de proteção à criança, lá em Niterói, São Gonçalo, com vários pastores, e nós temos visto muito casos de abuso, jovens com traumas,
porque não tem dentro de casa um referencial. E aí a igreja se torna o porta-voz, o porto seguro dessas crianças. Então nós temos que, como igreja, ajudar, mas os pais, vocês são pais, estão nos ouvindo, aproveitem esse momento para refletir em qual educação que vocês estão dando para os seus filhos. Em relação ao namoro, se tem que pisar no freio, pisa no freio, coloca um limite enquanto há tempo. Resgata a tua paternidade, a sua maternidade na orientação, na forma de conduzir. E o pastor também tem que chegar junto, né? O Ministério de Adolescente da Escola Bíblica Dominical tem um papel fundamental nessa geração, que é transformar e educar na contraonda da erotização das crianças. Jesus não nos deu autorização para julgar a essência, mas sim as obras, os frutos. E certamente o fruto desse abençoado aí que chegou na mensagem da nossa ouvinte foi totalmente reprovável, totalmente inadequado, e o elimina, assim, de uma condição cristã. E a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, aquele que fica de engano na casa de Deus está com os dias contados. Em algum momento, a capa vai cair, porque Deus não se deixa escarnecer. Ouvinte dizendo, confesso que um relacionamento firmado em Deus com pessoas comprometidas de verdade, isso não está muito fácil não, minha gente. Eu tenho 32 anos, costumo dizer que eu sobrei. Não tem par para mim. Na minha igreja, o grupo jovem só tem meninas. Já namorei um jovem não evangélico que me respeitava mais do que um evangélico. Eu sou uma jovem independente, trabalho, sei o que quero e acho que isso assusta os jovens. Assusta, gente? Eu quero fazer um alerta à igreja, eu vendo alguns posicionamentos aí dos ouvintes via a participação do WhatsApp e tudo mais, né? E eu percebo até aqui na mesa que a gente fica em alguns momentos chocado, né? Com esse tipo de comportamento acontecendo na igreja. Não é que a gente não saiba que isso ocorre, mas me causa espanto. Talvez o ouvinte pense assim, mas esses debatedores, e quando eles eram jovens, né? O que eles viviam ou faziam? Eu não sei o histórico de conversão dos colegas da mesa e nem quero colocá-los numa saia justa, mas eu tive a oportunidade na minha juventude de estar na igreja. Então eu posso falar de uma realidade que eu vivi, que eu conheço, né? O que é ser solteiro, o que é você estar ansioso por ter alguém, o que é você achar que o tempo está passando. E aí eu quero fazer um alerta à igreja, alerta às lideranças que estejam mais cientes, procurem observar mais o que está acontecendo com aqueles que estão em posição de liderança, principalmente referência de jovens. Porque jovem, culturalmente, eles precisam de referência. Eles precisam com quem eles se identifiquem e dizer assim, puxa vida, tá ali fulano é o líder do louvor, fulano é o líder dos jovens, puxa vida, eu quero viver o que fulano vive, não no sentido da inveja, no sentido da referência. Eu quero ter essa vida com Deus que ele tem, então nós precisamos de líderes que se tornem referência. Aquele papo de olha para Jesus e não olha para mim, isso aí é uma mentira do diabo, porque o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. Não precisamos de referências na igreja. Esse é um processo bastante importante nessa luta diária de muita gente que está buscando pessoas especiais para construir uma vida feliz. Cuidado, não vai ocupando a vaga não. Aprenda a esperar. Tem dias, tem noites sofridas e complicadas, mas certamente esperar é o caminho mais curto para você encontrar a pessoa amada que vai fazer você feliz, e você também fará. A maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar
dia, JR, que é o presbítero Hamilton, Assembleia de Deus Alto Simão, Ministério de Madureira, aqui no bairro de Vila Isabel. Eu quero dizer que esse debate é muito forte, a gente tem aprendido, né, e Deus tem nos orientado, né, a gente trabalhar segundo a vontade de Deus na sua obra. Deus abençoe os rebatedores da mesa, a sua vida, que nós já acompanhamos já há muitos anos, né? Tá? Deus abençoe. Obrigado, irmão Hamilton. Deus abençoe, meu querido amigo, irmão Hamilton, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe muito, irmãozão. Oi, eu sou Ana Lúcia de Niterói, mais uma vez eu quero agradecer pelo debate, sempre esclarecedor. E olhem, JR, muitas vezes o debate me ajudou aí como parceiros aí na educação dos meus filhos. Desde que eu decidi ficar só com Jesus, foi eu, Jesus e meus filhos. Glória a Deus, Ana Lúcia, Deus abençoe você, esses filhos abençoados aí, Deus sustente e guarde você e toda a sua família em nome de Jesus. Minha gente, uma senhora de 92 anos foi encontrada presa em uma jaula. Pode isso, gente? Pelo amor de Deus, aconteceu ali na China, logo ali na China. Ela era mantida assim por seu próprio filho e pela nora por vários anos, não recebia roupas ou comida suficiente para ela. Depois de um vídeo com sua história começar a circular, as autoridades locais foram forçadas a agir, enviando a idosa a um hospital local onde ela está em recuperação. Segundo informações, o casal não demonstrou se importar com o fato e muito menos com o que era dito a eles, tendo uma atitude maldosa. A mulher era forçada a fazer as suas necessidades, se é que você me entende, ali no chão. E a dormir em um pedaço de madeira com um lençol fino para se cobrir, além de permanecer trancada nessa jaula constantemente. É um absurdo. Você conhece filhos que não têm a menor paciência com os pais? Na jaula não deve existir. Mas que não tem paciência com os pais, o que fazer quando percebemos que alguém próximo maltrata os pais? A gente deve ter ali uma intervenção, fingir que não viu ou denunciar. Como é que você se posiciona? Você que já viu, já acompanhou, eu quero perguntar aos nossos queridos debatedores o que é o ideal numa hora como essa. Denunciar, com certeza. Não podemos ficar omissos mediante um caso hediondo como esse, porque é uma violência absurda contra um ser humano e contra uma mãe. A Bíblia é clara quando diz que os filhos eles devem honrar aos seus pais. Este é um mandamento que traz promessas, que tem consequências positivas sobre a vida de quem o empenha, o exerce. Então, nós que venhamos a passar pela oportunidade de testemunhar uma situação dessas, devemos sim denunciar e, se possível, intervir. Eu concordo com você. Hoje, graças a Deus, a sociedade tem mecanismos muito importantes, tal como hoje o Ministério Público e redes de internet que você pode denunciar. Então, qualquer pessoa que, por acaso, veja algum tipo de violência contra idoso, idosa, intervenha para que possa cessar essa violência e denuncie aí ao Ministério Público, à delegacia e também às vezes na igreja, acontece muito disso, né? A pessoa observa um tipo de violência dentro da igreja e fica, não, vamos orar para o Senhor mudar o coração. Não, oração tem que ter, mas a ação também. Então você que verifica isso de alguma forma dentro de alguma igreja ou conhece algum caso, intervenha, porque você vai estar fazendo justiça e sendo instrumento de justiça de Deus na vida daquela pessoa que está sofrendo a violência. O tema de hoje acaba naturalmente atraindo uma audiência jovem, imagino eu. E podemos fazer uma conexão com esse assunto com o público jovem. Como? Trazendo entendimento, conscientização, já que falamos sobre namoro, podemos falar também sobre como viver a vida e conscientizar os nossos jovens da importância de honrar os pais, porque isso é sinônimo de bênção para o seu futuro. É um privilégio você cuidar dos seus pais, você ajudar os seus pais, você ter paciência com eles, porque lá na frente isso vai se transformar em uma colheita. Pergunte para aquele que teve a oportunidade de cuidar dos seus pais, como a sua vida é abençoada no seu futuro em relação aos seus filhos. E outra, se você não se importa hoje, amanhã pode ser só uma saudade. Amanhã é a sua vez, né? A respeito especificamente dessa notícia que veio
parar aqui na pauta da China, não está dizendo muita coisa acerca da senhora. Eu pergunto, se essa senhora não for uma terrorista, se essa senhora não for um personagem do X-Men, se essa senhora não inspirar perigo, se ela não tiver arma, se ela não tiver treinamento de Kung Fu, ela tá presa por quê, meu Deus do céu? Quer dizer, se você diz, eu prendi porque ela tentou contra a própria vida, ou eu prendi porque ela tentou matar a mim, ou eu prendi porque foi enquanto eu fui buscar socorro. Quer dizer, se não tem uma explicação lógica para isso, é uma aberração. Se não tem uma explicação até de sobrevivência, não tem explicação. Eu já ouvi casos de gente assim, meu Deus, tô vendo a imagem aqui agora, coisa terrível. Eu já vi casos do tipo assim, o filho jovem da senhora, viciado em entorpecentes, drogas, não conseguia se libertar e começou a roubar a casa, roubar. É uma senhora sem marido, sem uma pessoa próxima que pudesse ajudá-la. Ela acorrentou o filho dentro de casa e foi buscar ajuda. Eu já ouvi casos assim. Por quê? Porque medo de o próprio filho, numa crise, tentar contra a vida dela. Mas o caso aqui em debate não tem nada a ver com isso. Exatamente. Agora, a questão da China, particularmente, a gente às vezes não considera. É um país com uma realidade muito diferente da nossa. Os mecanismos são muito diferentes e a quantidade de pessoas, de habitantes, da população é muito maior. Isso traz uma série de complicações que, de repente, você que está ouvindo a gente no Brasil não entenda. Então, é possível que seja uma situação, por exemplo, eu não sei se você costuma acompanhar a notícia internacional, mas a questão da fome na China é uma realidade. Porque você tem condições subhumanas de emprego para quem trabalha, tem praticamente que viver dentro do trabalho. Mas, pastor, o próprio vídeo aqui demonstra que após as autoridades locais, dentro da cultura local, tomarem parece uma jaula isso, de fato. Houve uma intervenção. Por parte do poder, do governo. Ou seja, até porque, por questão de humanidade, ninguém pode, independente de ficar dentro de uma jaula. Claro. Eu sei que esse é o pensamento. Eu não tinha visto o vídeo agora. Parece que foi construído para esse fim. Deixa eu até descrever, porque quando eu leio jaula, eu penso numa jaula. Mas é uma espécie de uma casinha bem pequenininha, com um portão, cachorro, como se fosse uma grade de uma jaula, né? Construído para esse fim. Vou dar uma pausa aqui. A gente observa bem aqui que é chão mesmo, piso frio. Né? O negócio é aberto, ou seja... 92 anos de idade, é algo deprimente. É uma coisa assim, que você não espera que isso vá acontecer. Quando a câmera chega não dá para imaginar que é isso. Quando a câmera chega, você veja bem que ela continua sentada como ela estava, porque não tem força. É uma senhora de idade e, mais do que isso, né, subnutrida, maltratada, desrespeitada nas suas emoções, na sua identidade. E quando você sofre isso de alguém que não te ama ou por alguém que não tem nenhum relacionamento, você tem uma reação. Agora, receber isso do filho e da nora... muito grave, né? Do estranho já seria uma aberração. Verdade. Pior ainda mais, né? Quando imagina o relacionamento. A gente não pode desconsiderar que existem mentes que maquinam o mal. É tão ruim admitir que existe gente ruim, gente cruel, gente má no nosso meio. É tão doloroso para a gente admitir que isso possa ser verdade, possa ser real. Se tratando de família. Que a gente tenta achar uma solução, mas o fato é que a Bíblia diz que Deus, ele repudia mentes que maquinam o mal. Elas existem. Contra os idosos. Nós temos visto não apenas essa foto no Brasil, às vezes você vê cuidador de idoso batendo em idoso. Por isso que assim, tem que denunciar, tem que efetivamente viralizar esse vídeo, esse tipo de ação, para que nunca mais aconteça em lugar nenhum do planeta. Olha aqui o ouvinte contando, JR, minha mãe cuidou da minha avó até os 106 anos. Uau. Minha avó morreu ano passado, no dia do aniversário, de 106 anos. Então agora você imagina, nós estamos lendo aqui o WhatsApp de uma neta que viu a mãe cuidar da mãe dela. A chance dessa menina que acompanha a gente cuidar da mãe dela é enorme, altíssima. Enorme. Porque ela viu o exemplo dentro de casa, né? Ela viu ser construída uma imagem de uma mãe que cuida, uma mãe que guarda, uma mãe que protege a mãe dela, né? Quer dizer, no caso da nossa ouvinte, a avózinha dela. Faz diferença quando a gente trata bem as pessoas e os filhos podem observar? Sem sombra de dúvida. O exemplo fala muito mais alto, ecoa e alcança muito mais e deixa
marcas muito maiores do que tão somente um discurso. Eu tenho uma frase, JR, que eu vi estampada no quartel do 3º BI, eu fui militar temporário durante 6 anos, e estava dizendo o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. E nada melhor do que você ver diariamente alguém cuidando com zelo, com carinho, porque isso vai gerar em você frutos. Sim. Muito importantes. E com base bíblica, se existe uma coisa que há um alerta muito forte, é sobre semente. Né? A palavra de Deus, ela registra que o próprio Deus não se deixa escarnecer, ou seja, no reino de Deus nenhuma semente morre. Você semeou, a sua colheita é certa, ou seja, você hoje cuida, você hoje faz o bem, ainda que você não esteja nem pensando nesse detalhe, mas Deus já está providenciando um tempo bom para a sua vida. Eu quero só colocar aqui um ponto bem legal para todos os filhos que estão nos ouvindo, filhos jovens, adolescentes, jovens casados, que muitas vezes os pais ainda não são idosos, mas já estão na meia-idade, contraindo alguns sinais, né, do envelhecimento, e aí os filhos não têm paciência. A gente vê às vezes isso, né, falando de forma rude com os pais, não tendo paciência quando ele diz: eu não estou conseguindo ler, lê aqui para mim. Então, eu quero deixar um apelo para que os filhos busquem a presença do Espírito Santo, busquem ser pessoas melhores e consigam derramar amor sobre os seus pais, porque realmente, como o pastor disse aqui no começo, daqui a pouco vai ser a gente. É o próximo, né? É o próximo. Nós seremos os próximos a depender do amor dos mais novos. Que assim seja, né? Amém. Porque tem gente que diz: eu não quero envelhecer. Então, a outra opção, hein? Até que se conheça algum tipo de descoberta diferente, cuidado, né, gente? Você vai nos Estados Unidos, você vê a cultura americana nesse ponto muito positivo com os idosos, o cuidado, a política pública para os idosos, e isso é muito importante para aqueles que conduzem a nossa nação. Ouvinte dizendo: JR, olha aqui, eu tenho uma irmã, ela tem 50 anos e no passado ela bateu no rosto do meu pai, e hoje ela tem um filho adolescente, 14 anos, ele bate nela constantemente. Isso, e quando nós entramos para aconselhar, ela se levanta contra nós. E a nossa ouvinte diz que a irmã dela fala que ele, o filho, vai mudar. Essas questões que acontecem, a gente sabe que elas acontecem o tempo inteiro, elas revelam uma enorme dificuldade que as pessoas têm de estabelecer limites para tudo. Um filho, uma filha bater no pai e na mãe, ou na avó, ou no avô, é inadmissível. Inadmissível, uma coisa assim, você não tem, não existe, você não tem nem conversa, né? Não dá para admitir isso aí em hipótese alguma. Mas quando isso acontece, a chance de se reproduzir é grande. Não quer dizer que todo filho que bate no pai ou na mãe vai ter o seu filho batendo nela. Não é uma regra neste nível. Também é necessário que se espere um tempo mais amplo para ver a colheita inteira, porque às vezes a pessoa começou a dar fruto, não está dando fruto ainda. Eu semeei tão bem, cuidei do meu pai, mas o meu filho faz isso. Calma, não acabou a colheita ainda, não é isso, pastor? É exatamente isso. A semente a pessoa acha que é instantânrio, né? Miojo. Não é um miojo, né, pastor? É um negócio, é um processo. Às vezes demora muito tempo, né? Né? E existe histórias, circunstâncias. É verdade. Agora é interessante também observar, né, conforme eu falei já lá atrás, sobre o tema jovem, a cultura da falta de respeito em relação aos pais, né, em todas as faixas de idade. Temos aqui um exemplo, né, que também nos deixa assim estarrecido, mas a falta da questão da autoridade. É verdade. São 11h53. Debatedores. Bom dia. JR, eu venho através dessa mensagem agradecer a vocês, debatedores, a você, principalmente, JR, pelo carinho no que vocês fazem esse trabalho. Às vezes vocês não têm noção de como nos encontramos do outro lado do rádio, e às vezes nos encontramos em tamanha dificuldade, com dores tremendas, com angústia demais, e de repente uma palavra ecoa da boca de vocês e nos tranquiliza. Você, JR, principalmente a você. Ô, meu irmão, glória a Deus, Deus abençoe a você, todos os seus amados aí, louvado seja o nome do Senhor. Fiquei sem seu nome aqui para te dar um alô,
Eu agradeço a você, glorifico ao nosso Deus e Pai por essa bênção. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores e bom dia a todos os irmãos em Cristo de todo o Brasil. JR, é gratificante demais o debate. Tenho aprendido muito, tenho sido muito abençoado e já escuto o debate há muitos anos. Todos os dias aqui no meu trabalho eu estou ligado, inclusive agora. É uma bênção, que Deus continue abençoando a todos vocês, homens de Deus e mulheres de Deus. Palavra boa, meu irmão. Fiquei também sem seu nomezinho aqui, não mandou aqui, mas muito obrigado a vocês dois, queridos ouvintes amados. Em todos esses casos, louvado seja o nome do Senhor. Um ano de amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Minha gente, é o seguinte, uma pesquisa global revelou que 72% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio, mas 80% acha que ele poderá se recuperar. Esses dados foram revelados por uma pesquisa realizada em 22 países pelo Instituto Ipsos. O Brasil aparece em 5º lugar no ranking dos mais otimistas. O que você entende como otimismo? Existe um equilíbrio entre ser otimista e aceitar a realidade? O crente tem que ser sempre otimista. Por outro lado, o que fazer quando percebemos que estamos nos tornando pessimistas? Aliás, na sua opinião, o pessimismo é um sinal de falta de fé? É falta de fé, gente? Ou é uma característica eu acredito que é por conta do seguinte, se eu professo a fé no Senhor, se eu creio em Deus, se eu caminho com Ele, eu sei que Ele é o Deus que fez tudo que a gente conhece, é um Deus criador, é um Deus que tem criatividade para não se repetir, para não cair no lugar da mesmice, do lugar comum. Com Deus não tem aquela história de vale a pena ver de novo, Ele sempre tem uma coisa nova para fazer. Então, se eu olho para a vida e eu não consigo ter otimismo, é como se eu tivesse diminuindo a capacidade. Não, na verdade, ele não é tão forte assim. Pastor, eu vejo a questão do pessimista, a pessoa que geralmente está passando por algum problema circunstancial. Geralmente, quando você começa uma pessoa muito pessimista, ela está numa alguma crise. Mas não tem gente que é? Eu acho que não, eu acho que é... Você está falando que tem que estar. Que está. Está pessimista? Até porque a notícia hoje, a mídia, ela é tão bombardeia, a pessoa começa a olhar tudo pelo lado negativo da vida. Mas o senhor não acha que quem tem uma opinião otimista em 2016, ela vai ter em 2017, se eu perguntar em 2015, ela também já tinha? Ou seja, não é alguma coisa mais inclinada a algo pessoal, ou seja, ela sempre tem um olhar diferente? O Brasil, não está mais vinculado a isso? O Brasil, se você olha assim, o Brasil, a grande maioria é cristão. Então, olhando só por de fé, de valores, independente das circunstâncias, vão ter sempre um olhar positivo, esperançoso. Não desisto nunca. Então, isso tem a ver, mas eu digo a questão que é pessimista. Se você olhar, analisar a pessoa pessimista, é diferente de alguém que faz uma análise crítica. Mas a pessoa pessimista, geralmente, ela está mal com a vida, está com um problema, amargurada. Eu vejo assim, eu olho dessa forma. Essa questão da análise crítica é interessante, que às vezes o pessimista ele usa como argumento o seguinte: mas espera aí, então eu vou ter de mentir? Quando eu olho em redor, eu vejo essa determinada realidade, então, na minha vida, como é que eu faço? Constatar uma realidade, real, né? Não é motivo para deixar de crer, né? Na história de Elias e a viúva, ela até mencionou a realidade dela. Isso que eu ia falar. Ela falou, vou morrer, só tenho isso. Mas a fé muda a realidade. Por isso que as pessoas falam que Deus é brasileiro, não é isso, JR? Na brincadeira popular, o brasileiro é tão otimista, né? O pessoal fala. O otimismo, ele não é a negação da realidade, mas é realmente você empenhar coragem sobre o medo que vem diante da realidade. Eu, na segunda-feira, agora, tive a oportunidade de ministrar no texto de 2 Crônicas 20, quando Josafá, ele é acometido daquela multidão que veio para guerrear, veio para destruir. A Bíblia diz que ele teve medo, mas o segundo passo foi pôs-se a buscar. Então, assim, você pode até ter medo, aquele medo que te faz sinalizar o perigo, detectar o cenário real. Mas quando você é otimista, você se põe a buscar, você empenha a sua fé, enche a sua mente de bons pensamentos e consegue vencer, sim. Porque Deus se agrada da nossa fé. É diferente, e por isso que eu quis trazer a discussão para o ponto de vista, para a perspectiva, para o olhar que se tem. Porque quando eu olho a situação e eu olho para mim, talvez eu diga, olha, nesse contexto eu não tenho recurso, eu não tenho ferramentas, eu não tenho capacidade para lidar bem com isso. Mas eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho, eu tenho que lembrar que eu estou com o Senhor. E estando com o Senhor,
A perspectiva tem que mudar, porque se eu não consigo, eu sei que meu Deus pode. Se eu não tenho recurso, eu sei que meu Deus tem. Se eu não tenho a ferramenta, eu sei que o Senhor pode adestrar a minha mão. Então, daí viria o otimismo, crendo no Deus que está comigo. Aí tem um ponto que é muito importante, que é com base no que diz a palavra, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece e que nos leva a enxergar a vida de uma outra forma. Palavra do Senhor é que nos alimenta. E no caso do ateu? E no caso do ateu, pastor? É uma questão hoje, porque assim, o otimismo hoje em dia, em relação de algumas doutrinas e filosofias, está muito no positivismo, no ser. Está até em moda hoje o coaching. Sim. Uma coisa muito importante que parece que estão inventando dentro da igreja o coaching. Agora é coach de líder, coach, nada contra o treinamento, que é importante, tem uma ferramenta, mas essa questão do otimismo às vezes passa por alguns pensamentos positivos e aí anula a questão da fé. Nós somos cristãos, temos uma regra básica de fé. Então, o nosso desencadear do dia a dia tem a ver com a visão de Deus, da visão da coisa positiva. Mesmo assim, se olharmos o ponto de vista bíblico, a gente vai ver que vai piorar, ao invés de melhorar. Se a gente olhar na volta de Cristo, os princípios das dores, a gente vai ver uma terra passando por momentos difíceis, mas a nossa fé, que não é terrena naquilo que se espera lá em cima, a gente pensa que vai melhorar. Mas se olhar biblicamente, aqui nessa terra, infelizmente ou felizmente, para alguns, vai melhorar, vai piorar, mas nós temos a certeza que um dia o Senhor vai nos buscar, estaremos com ele. E com fé em Deus, vamos enfrentando as batalhas, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, o dia a dia. Jesus nos ensinou a entender que basta cada dia o seu próprio mal, ele nos ensinou a lembrar sempre que ele está tomando conta da nossa vida, que a despeito de todas as batalhas e lutas que todos nós enfrentamos, a nossa vida está no altar do Senhor e ele cuida de nós. Guarda isso com você. Deus cuida de nós. Quer ver um exemplo hoje? Hoje nós acolhemos a nossa caravana da solidariedade hoje, aqui mais cedo, ao lado da Rosane Félix, a nossa querida Maria Angélica. Contamos aqui a história, está aqui no estúdio com a gente agora, outra vez aqui no estúdio. Eu agradeço a Deus pela vida dela, pela filha dela aqui no nosso estúdio, e a história dela é uma história pesada e difícil, nós todos acompanhamos, mas o povo de Deus, ele é um agente da ação do Espírito Santo de Deus. Nós queremos agora relatar, isso é um relatório, uma prestação de contas para o nosso ouvinte, das doações que chegaram até agora. E nós damos graças a Deus pela vida de cada pessoa que hoje mais uma vez foi usada pelo Senhor. Muito obrigado aqui, que Deus abençoe esses queridos irmãos que eu passo a relatar aqui, prestando contas aos nossos queridos ouvintes, numa ação de transparência que é tão importante em todos os tempos, mas nesse tempo ainda mais. Doutor Rodrigo, de Campo Grande, doando cesta básica e se oferece para ajudar na questão jurídica. O Alexandre da Silva, de Campo Grande, está doando a fritadeira. Olha, vai sair um bolo, vai sair uma... Faz o que fritadeira? Faz um monte de coisa, né? Fritadeira, que maravilha. O pastor Paulo Lima está aqui oferecendo uma quantia em dinheiro. A Cristina de Coelho da Rocha está doando também uma fritadeira. Olha que maravilha. A Maria Amélia do Jardim Botânico está doando aqui a geladeira e o tanquinho. Elizabeth de Maricá está doando uma geladeira. A Venite de Niterói está doando um freezer. Olha o freezer aí, minha gente. A geladeira aí, minha gente. A doutora Jocelaine Aguiar, da Barra da Tijuca, oferecendo os serviços dela, os serviços advocatícios para cuidar dessa causa também. O Rafael de Ingá, em Niterói, está doando uma geladeira. O Edson de Nilópolis está doando uma quantia em dinheiro. A Nilcé de Todos os Santos está doando aqui o que for possível. O Josué de Bom Sucesso está doando um carrinho para vender o picolé. Olha o picolé chegando, olha o geladinho. O Gustavo de Bento Ribeiro está doando uma caixa fechada com 12 unidades de leite. O nosso carinho, a nossa gratidão a Deus por essas vidas queridas, preciosas, gente que está nos acompanhando e que se une agora a Maria Angélica nessa batalha. É uma guerreira que, pela graça do nosso Deus e Pai, hoje percebe que não está sozinha nesta luta. Tem muita gente junto com a gente. Eu disse a ela que nós iríamos orar para ela ficar calminha. Não foi isso, Maria Angélica? Não falei? Daqui a pouquinho nós vamos orar pedindo a Deus que acalme o seu coração e o coração de todo mundo que está enfrentando uma luta. Não é à toa que este assunto do otimismo aqui e da fé em Deus com base na palavra veio à nossa mesa hoje. E nós vamos orar daqui a pouquinho, o pastor Samuel vai orar conosco, nós vamos colocar este assunto também diante de Deus em oração. Os nossos ouvintes, a nossa gratidão em nome de Jesus.
Caravana da Solidariedade. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco hoje ao longo de todo o nosso debate 93. Bom demais ter a sua companhia com a gente aqui no nosso debate. Muito obrigado aqui ao pastor Samuel Soares, a pastora Daniele Queiroz, ao pastor Luiz Suete, ao pastor Zenóbio Fonseca. Nosso carinho e gratidão a vocês. Nós vamos orar juntos agora, apresentando diante de Deus os nossos temas, o coração dos nossos ouvintes. Quanta gente vivendo as batalhas e as lutas dentro da própria igreja, relacionamento. Eu agora não namoro mais. Abre o olho, ouvinte. Calma aí, não julga todo mundo não. Não é todo mundo que é igual a ele não. Você acha que todo mundo é igual a ela? Para com isso, espera um pouco. Desocupa a vaga, minha filha. Vai ocupando a vaga aí com quem aparece. Vai que aquele que é exatamente aquilo que os adolescentes chamam de the one. Aí chegou the one aí na sua vida, mas aí vamos orar pelas pessoas que estão sendo maltratadas. Quantos idosos maltratados? Essa história é realmente uma história horripilante, a história que nós ouvimos hoje. Vamos orar por aqueles que estão cansados e sobrecarregados e precisam de um ânimo novo. Vamos orar para Deus acalmar e trazer tranquilidade ao coração de todos aqueles que precisam, como comentamos agora da Maria Angélica, de tantas outras pessoas que atravessam lutas na sua vida e precisam daquele primeiro milagre, que é o milagre da paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Estamos lembrando do pastor Anderson do Carmo, estamos orando por ele desde ontem, orando pela cura, a restauração completa da sua vida, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre todos os nossos ouvintes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por essa oportunidade de estarmos sentados, pensando e debatendo acerca das coisas do alto, acerca das coisas do reino, acerca de como podemos servir melhor ao Senhor e às pessoas enquanto o Senhor nos permite esse tempo de ministério, de serviço. Meu Pai, a cada uma dessas questões que foram apresentadas, a cada um desses nomes, aqueles que precisam hoje de um toque de virtude para serem curados, tanto no seu corpo como na sua alma, aqueles que hoje choram a separação, choram a perda de um ente querido, aqueles que precisam de consolo, de conforto, de um abraço, Senhor, aqueles que precisam sentir a Tua presença. Nós intercedemos por cada um desses que nos ouvem agora, meu Deus, que haja a porção liberada da parte do Teu Espírito Santo para tocar e trazer vida e renovar a fé e renovar a esperança no nome do Senhor, de que ainda não é o fim, de que o Senhor permanece sendo Deus assentado num alto e sublime trono, de que o Senhor não perdeu o controle da situação, de que o Senhor não deixou de acompanhar cada um dos nossos dias. Senhor, nós somos teus e te pedimos a tua direção em tudo, meu Pai. Te pedimos que o Espírito Santo, que nos revela toda a verdade, nos conduza dia após dia no caminho da tua vontade. Senhor, os temas que foram falados aqui, meu Pai, que o Senhor nos livre de maus testemunhos, que haja sim separação muito clara entre trevas e luz, que seja muito fácil perceber quem caminha contigo e quem não caminha, e que haja discernimento, Senhor. Meu Pai, te pedimos também que haja misericórdia sobre aqueles que sofrem maus tratos, Senhor, sejam crianças, adolescentes, jovens, idosos. Meu Pai, em nome de Jesus, intervém, Senhor, e que não aconteçam mais casos assim próximos a nós, que haja, Senhor, autoridade, intrepidez, coragem e ousadia para pregar contra e para agir contra, porque aqui na terra somos os teus braços, somos as suas mãos e precisamos ir além do discurso. Nos ajuda, Senhor, a também manifestar a tua vontade de forma tal que produza fé e otimismo naqueles que nos ouvem, não na capacidade humana, mas na capacidade de um Deus que pode todas as coisas e que não conhece o que é impossível, o Deus que faz tudo que para nós é impossível, faz como se fosse algo natural, porque é um Deus acima do tempo, do espaço, que reina sobre tudo e sobre todos. Assim, abençoamos a todos os que nos ouvem nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.